que a Mulher Maravilha é a maior super-heroína dos quadrinhos, isso não tem o que discutir. Mas será que a Princesa Diana foi a primeira super-heroína dos quadrinhos, como muitos consideram? De fato, será que veio alguém antes dela? A resposta é bem clara e objetiva: sim. E não foi pouco não, viu? Posso dizer que vieram uma porrada de heroínas e super-heroínas antes dela. Apesar que foi só com a Diana que as super-heroínas de fato se popularizaram. E eu acredito que seja por isso que muitos acreditam que ela tenha sido a primeira. Mas eu vou desmistificar isso apresentando para vocês, em ordem cronológica, algumas das super-heroínas pioneiras da Era de Ouro dos quadrinhos que vieram antes da Mulher Maravilha. Então, chama a vinheta. Um ano antes do Super-Homem fundar o gênero de super-heróis com a chegada da Action Comics, já havia chegado uma heroína antes, Sheena, a Rainha da Selva, que havia aparecido pela primeira vez em um tabloide britânico chamado X, em 1937. Ela chegaria às costas americanas apenas um ano depois, em setembro de 1938, como uma reimpressão publicada na primeira edição da Jumbo Comics, da editora Fiction House. Sheena logo se tornou a personagem principal da Jumbo Comics e apareceu em cada uma das 167 edições da Jumbo, finalizando quase 20 anos depois, em abril de 1957. Apesar dela ter aparecido primeiramente na Inglaterra, podemos dizer que sua origem é americana, pois seus criadores são dois americanos, o Will Eisner, que dispensa comentários, né? O cara é um monstro sagrado. Ele é considerado nada mais nada menos como o pai da história em quadrinhos moderna, e é também o pioneiro no campo da arte sequencial, que inclusive é um termo que foi criado por ele mesmo. A importância dele para a história dos quadrinhos é tão grande que temos até o Will Eisner Comic Industry Awards, que é considerado um Oscar do mundo dos quadrinhos, e que obviamente foi criado em sua homenagem. O outro criador foi o cartunista e empresário Samuel Maxwell Jerry Iger, que era o sócio comercial de Eisner. Os dois sócios fundaram juntos o Eisner e Iger Studios, que foi um dos primeiros estúdios de quadrinhos por encomenda que terceirizavam material para novos editores, como a Fox, a Quality e a própria Fiction House da China. Tá, mas eu imagino que vocês devam estar se perguntando: quem era a Sheena? Bem, ela era uma versão feminina e genérica do Tarzan, e ainda tem uma história de origem muito semelhante à dele. Ela teve seus pais mortos em um safari e, como uma menina loira órfã das selvas, acabou sendo criada por uma tribo africana e ficou conhecida como Sheena, Rainha da Selva. A personagem também ganhou uma série de televisão em 1955, estrelada pela atriz e modelo Irish Makala. E só por curiosidade, em 72 a Marvel lançaria uma heroína que claramente foi inspirada na Sheena, Sheena, The She-Devil. Um nome que é bem sugestivo, né? Mas fazer o quê? Espero que a plataforma não entenda outra coisa. Ai, que delícia! Em 1984, a Columbia produziu um filme para o cinema com a ex-pantera Tanya Roberts interpretando a Rainha da Selva. E nesse mesmo ano, aproveitando o hype do filme, a Marvel publicou uma HQ adaptando o filme para a revista Marvel Comics Super Special número 34 no mês de junho. Para muitos, Sheena pode até ser a versão feminina genérica do Tarzan, mas considerando que ela foi a primeira personagem feminina a ter uma história em quadrinhos com seu próprio nome, eu diria que ela foi um grande passo para a pavimentação das outras heroínas e super-heroínas que estreariam posteriormente nos quadrinhos. Eu sempre imaginei que o Super-Homem tivesse sido o primeiro super-herói dos quadrinhos a usar a visão de raio-x, que é um dos poderes mais famosos dele. Mas, ao contrário do que eu imaginava, uns 10 meses antes do lançamento da Action Comics, já existia sim uma super-heroína que usava esses poderes. Pois é, estou falando da Olga Mesmer, a garota com olhos de raio-x.
A história por trás da sua criação ainda é um mistério, pois infelizmente não sabemos quem foi o escritor. Só sabemos que a arte é creditada a Watchdell, que pode ser um pseudônimo, e que a personagem foi criada para a revista de quadrinhos Spicy Mystery Stories, entre agosto de 1937 a outubro de 38. O enredo se passa no planeta Vênus, em que a mãe de Olga, a Margot, foi exposta a uma experiência com radiação pelo seu próprio marido, o cientista Dr. Hugo Mesmer, que com certeza deve ser um cientista maluco. Devido a isso, Olga acabou nascendo com a visão de raio-x e com super força. Características essas que facilmente poderiam classificá-la como a primeira super-heroína dos quadrinhos. Porém, infelizmente, Olga Mesmer é uma figura feminina esquecida no imaginário da cultura pop, a ponto de historiadores e especialistas em quadrinhos não a considerarem uma super-heroína legítima, como o próprio historiador Peter Coogan, que, apesar de considerar Mesmer uma das personagens precursoras, ele admite que ela carece de alguns aspectos dos super-heróis, como por exemplo o codinome. Afinal de contas, ela é conhecida apenas como Olga Mesmer, né? E segundo Coogan, ela também não possui traje, que é uma característica importante dos super-heróis. Ao invés disso, ela luta contra o crime apenas com suas roupas normais, até que elas sejam parcialmente rasgadas, arrancadas ou perdidas durante as batalhas. E isso acontece praticamente em todas as suas histórias. Só que em contrapartida, o co-criador da Garota Esquilo, o escritor Will Murray, pensa diametralmente diferente de Coogan. Na opinião dele, Olga é a primeira super-heroína feminina dos quadrinhos e também o primeiro super-herói antes do Superman. Outra pioneira da Era de Ouro dos quadrinhos é a Maga de Marte. The Magician from Mars foi criada por John Junta e Malcolm Kildell para Amazing Man Comics número 7 em novembro de 1939. A trama se passa num ponto da história em que marcianos e terráqueos têm relações estreitas, e o fruto dessa relação humano-marciana particularmente mais estreita ainda é que nasceu no planeta Marte a Jane QX3, a Maga de Marte. Filha de pai marciano e de mãe terrestre, Jane, quando bebê, foi acidentalmente exposta pela enfermeira à radiação de raios catódicos que fazem mal para os humanos, mas a qual os marcianos são naturalmente imunes. E por ela ser uma híbrida, a radiação teve um efeito inesperado em seu corpo, dando poderes que incluíam super força, velocidade, agilidade, telecinesia, superinteligência, a capacidade de manipular a matéria, capacidade de anular a gravidade, manter sua juventude e beleza indefinidamente, e fora tudo isso, ela ainda é uma piloto de caça muito habilidosa que projetava sua própria aeronave. Mas um dos poderes mais incríveis dela é o canto. Pois é, apenas com uma canção ela derrotou um monstro elemental demoníaco extradimensional que aparentemente parecia invencível. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor. Eu quero ser pra você. Não que ela cantasse mal a ponto do monstro ter sido derrotado. Pelo contrário, ela cantou uma canção que tinha tanta beleza e pureza que acabou desintegrando o monstro até virar nada. Esses poderes foram se desenvolvendo à medida que ela crescia. Aos 6 anos, ela podia desejar que coisas como sorvete de casquinha aparecessem em suas mãos, e realmente aparecia, assim como também levitar coisas no ar. Só que aos 16 anos, infelizmente ela acabou perdendo os pais, e com isso sua tia Kensa tornou-se sua guardiã legal. Kensa era aquele tipo de tia sádica que proibia Jane de ir para a Terra, mesmo quando a jovem começou a experimentar o desenvolvimento de seus poderes. A véia era tão tirânica que acabou aprisionando sua própria sobrinha numa jaula de aço para que ela não fosse para a Terra. Mas Jane, rebelde como todo adolescente, ou pelo menos a maioria, acabou destroçando a jaula de aço com suas mãos e fugiu para a Terra.
No começo, eu diria que não daria para chamá-la de super-heroína, pois 24 horas antes de chegar à Terra, o ônibus espacial que ela estava acabou sendo atingido por um meteoro e, aproveitando a confusão criada pela colisão, Jenny rouba 3 milhões em barras de ouro. E com isso, ela acaba consertando a nave num piscar de olhos, afinal de contas ela é bastante inteligente, e foge em um foguete de fuga para a Terra. Só que logo quando ela chega no planeta, ela conhece o Dr. Clinton, que é um médico da Terra especializado em paralisia infantil. E se sensibilizando com o trabalho do médico, Jenny doa para ele a quantia de $1,5 milhão para ajudar nas suas pesquisas, ficando com o restante da quantia para ela. Mas depois, enfim, ela decidiu usar seus poderes para combater o crime e virar de fato uma verdadeira super-heroína. A Maga de Marte teve sua publicação encerrada em 1942 e, infelizmente, assim como a maioria das heroínas que vieram antes da Mulher Maravilha, com o passar do tempo, ela também acabou sendo esquecida. Mas isso não tira o mérito de John Junta e Malcolm Kildare, que criaram a primeira super-heroína meta-humana da Era de Ouro das histórias em quadrinhos. E há quem a considere a primeira super-heroína feminina dos quadrinhos, como a cartunista americana Trina Robbins, que foi a primeira mulher a desenhar quadrinhos da Mulher Maravilha na década de 1980. E para fechar com aquela chave de ouro, eu não poderia deixar de mencionar uma das super-heroínas mais antigas do universo DC, a Mulher Gavião. Tivemos várias personagens mulheres que encarnaram a super-heroína, mas as mais famosas são Shiera Sanders Hall, a Shayera Hall e a Kendra Saunders. Cada uma delas com diferentes histórias e razões pelas quais se tornaram a Mulher Gavião. Mas vamos começar pela Hawkgirl original da Era de Ouro, a Shiera Sanders Hall, que foi criada pelo escritor Gardner Fox e pelo artista Dennis Neville. Shiera Sanders Hall apareceu pela primeira vez no gibi número 1 do Flash, vejam só, hein? O Flash Comics, em janeiro de 1940, na mesma história de 12 páginas em que Fox e Neville apresentaram um gavião negro, o Hawkman. Shiera é a reencarnação da princesa egípcia Shayera, que foi morta por Hafset com a faca forjada do metal enésio. Seu parceiro e amante, o príncipe Khufu, também foi morto com ela e mais tarde reencarnou como Carter Hall, que viria a se tornar o Gavião Negro. Contudo, apesar da Shiera ter aparecido pela primeira vez na Flash Comics, ela só foi aparecer pela primeira vez como Hawkgirl apenas em julho de 1941, na All-Star Comics número 5, em um traje criado por Sheldon Moldoff, baseado no traje do Gavião Negro de Dennis Neville. Shiera possui uma gama de poderes e habilidades incríveis, pois, graças ao metal enésimo, ela dominou a gravidade, imortalidade, força sobre-humana, fator de cura, telecinese com pássaros, regulação de temperatura corporal, audição e visão aguçadas, durabilidade, resistência e reencarnação. Sem contar que ela também pode voar, com o auxílio do seu cinto antigravidade e também com o auxílio de suas asas artificiais, revestidas do metal enésimo, que dão estabilidade para que ela possa alçar voo. Na chamada Era de Prata dos quadrinhos, a personagem foi recriada pelo escritor Gardner Fox, olha ele aí novamente, hein? E pelo artista Joe Kubert, e apareceu pela primeira vez como Shayera Hall em The Brave and the Bold número 34. Em março de 1961. Só que, ao invés de ser chamada de Hawkgirl, como era chamada na Era de Ouro, ela acabou virando a Hawkwoman e ganhou uma clava capaz de afetar criaturas mágicas. Shayera é bastante semelhante à versão original da Mulher Gavião da Era de Ouro, em sua aparência, poderes e personalidade. Porém, essa versão possui asas orgânicas, ao contrário da Shiera, que usava asas artificiais mecânicas. E por fim, temos a Kendra Saunders, que foi criada pelo escritor David Goyer e pelo artista Stephen Sadowski, e que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da JSA em agosto de 1999.
Sua história é muito trágica e pesada. Ela era uma jovem de 19 anos que acabou tirando sua própria vida. E quando sua alma deixou seu corpo, a alma de sua tia-avó, Shiera Hall, acabou entrando nela. Como resultado disso, a adolescente ressuscitou, mas com as memórias de sua ancestral fundidas às suas. Memórias estas que fizeram com que ela optasse em usar os equipamentos originais da Hawkgirl, como o cinto antigravitacional e as asas artificiais. Com aquela saudosa animação da Liga da Justiça, que por sinal é maravilhosa, a Mulher Gavião voltou a ser uma personagem popular, sendo colocada no mesmo patamar de pesos pesados como o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde. Merecido, né? Afinal de contas, ela é uma das primeiras super-heroínas da DC, que inclusive veio até antes da Mulher Maravilha. Bom galera, por hora vou ficando por aqui, mas prometo que esporadicamente irei tentar trazer outros vídeos com mais super-heroínas da Era de Ouro que vieram antes da nossa Princesa Diana. E já vou avisando que são muitas. Algumas conseguiram deixar suas marcas, outras nem tanto. Infelizmente, né, estas acabaram passando batido, mas independente disso, muitas delas têm sua importância e com certeza todas foram pioneiras em suas áreas. É isso aí, valeu bros, nos vemos num próximo vídeo. Fui!